Olá, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, vocês que estão no aguardo da decisão da revisão da vida toda. Hoje eu pensei um estilo de vídeo um pouco diferente. Como eu tenho recebido vários comentários, vários questionamentos sobre assuntos diversos, mas relacionados com a revisão da vida toda, eu vou me dedicar a respondê-los de forma que possa haver um maior engajamento e assim a gente possa se sentir no mesmo ambiente, na mesma casa, pertencentes à mesma comunidade. E à medida que forem surgindo novos comentários, eu vou dedicar um tempo, dedicar um vídeo para poder responder. Eu sei que há muitos questionamentos, nós estamos aguardando a revisão da vida toda, e em cima disso pode surgir algumas dúvidas e eu, enquanto não sai essa revisão, enquanto não sai a decisão, o voto do ministro Alexandre de Moraes, vamos poder passar esse tempo de uma melhor forma, aproveitando e solucionando uma questão ou outra, algum questionamento que possa surgir. Então eu pensei nessa modalidade. Se der certo e se vocês aprovarem, eu irei criar um hábito de fazer esses vídeos com mais frequência, ok? Você que está acessando esse canal, que surgiu, que apareceu na tela do seu YouTube e ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, é muito importante para que a nossa comunidade cresça ainda mais. Dê o seu like, dê o seu gostei, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e encaminhe para outras pessoas. Não esqueça de ativar o seu sininho, porque senão você não vai receber notificações de novos vídeos. O primeiro comentário que eu selecionei para vocês é de Thales Roberto, e ele disse o seguinte: bom dia, precisamos de esclarecimento sobre sobre o assunto de entrar com processo de perdas e danos para quem está aguardando a revisão da vida toda. Obrigado. Essa pode ser a sua dúvida também, a dúvida de muitos outros aposentados. É possível você que está aguardando a decisão da revisão da vida toda e que, de certa forma, foi prejudicado desde o início da sua aposentadoria por um valor menor do que o devido, é possível pleitear perdas e danos? Veja, quando se discute perdas e danos em assuntos previdenciários, a jurisprudência é muito resistente. O que significa dizer que ela é muito resistente? Existem decisões de ambos os lados, favoráveis e contras. Não é unânime, porque de certa forma o juiz, o magistrado, ele vai sopesar a questão da responsabilidade do ente público com relação a um dano concreto, porque em tese o Estado não tem o dolo de prejudicar o cidadão. Se isso ocorre por um desvio de finalidade. Então, nesse primeiro momento, há uma certa resistência em conceder qualquer tipo de dano moral para o trabalhador, para o aposentado. Existe uma construção doutrinária. O que significa isso? Existe uma tendência em se aceitar o dano moral e o dano material para algumas situações específicas, analisadas no caso concreto. Se ficar evidenciado, naquele caso, que houve alguma negligência, imprudência ou imperícia por parte de um servidor que acabou prejudicando aquele trabalhador ou aquele beneficiário daquele benefício, de um auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, hoje benefício por incapacidade temporária, ele errou ali em não conceder e ficar verificado que foi um erro, uma culpa humana, aí sim a jurisprudência tem concedido a questão do dano moral. Na revisão da vida toda, há pouca probabilidade disso ocorrer. Por quê? Porque é uma interpretação diferente da lei. Eu sei que isso pode soar um pouco estranho para você aposentado que está se sentindo lesado
com relação à não concessão dessa indenização. Porém, é uma interpretação da lei diferente. Inclusive, está se tendo esse debate está 5-5 no STF, ou seja, não é unânime. Então, é bem possível que não seja concedido o dano moral com relação a esse período. Mesmo porque eles vão alegar que, se caso o aposentado se sentiu lesado, ele deveria ter ingressado com uma ação de indenização lá no passado, ou uma ação de revisão que é permitida, porém, eles vão entender que isso não foi possível. Então, nesse primeiro momento, eu tenho para dizer para vocês, em específico para o Thales Roberto, que não vislumbro a possibilidade de indenização por danos morais e materiais com relação à revisão da vida toda, nesse caso específico. Existem outras situações onde é possível. Vamos passar para outro comentário, para algum outro tipo de questionamento. O Sandro Jorge, ele acho que mais comentou do que fez uma pergunta propriamente dita. Doutor, estamos esperando que seja feita justiça aos aposentados que não tiveram a escolha da vantagem. Como falou o ministro, a exceção não são todos. Vamos ver se realmente a justiça é feita e não acabe em pizza. É o que todo mundo, é o que nós esperamos. Assim, que nem eu falei em outros vídeos, falei especificamente que a revisão da vida toda, ela não é uma ação para todos, é para um grupo específico que teve o seu benefício prejudicado por uma interpretação na regra de transição. Não foi incluído aqueles períodos contributivos anteriores a 1994. Então, houve esse prejuízo no período base de cálculo. Não cabe para todo mundo. Inclusive, eu deixei um vídeo explicando sobre isso, onde eu coloquei alguns gráficos para tentar elucidar, esclarecer um pouquinho melhor para vocês. E eu vou deixar no card aqui em cima. Vai aparecer agora. Então, se você caso tenha alguma dúvida sobre o que seria essa ação de exceção, clique nesse card aqui em cima que será redirecionado para esse vídeo, que inclusive teve uma boa aceitação por parte de vocês. É um dos vídeos com o maior número de visualizações aqui do canal. O pessoal demonstra nos comentários que também está muito ansioso. VDR, estou muito ansioso com essa decisão. Não só você, VDR, como todos nós estamos aguardando, ansiosos, essa decisão. Aqui ele diz também, no mesmo comentário, VDR, eu já estou com o processo julgado procedente na primeira e segunda instância. Faz 5 anos que aposentei com o salário mínimo, apesar de ter pago 22 anos pelo teto máximo do INSS. Pergunto, cabe indenização pelo tempo que vivi com o salário mínimo? A mesma questão levantada, o mesmo comentário do Thales Roberto. Veja, VDR, que bom. Inclusive, nosso escritório tem vários processos, todos os processos foram ganhos em primeira instância e em segunda instância, salvo aqueles que foram suspensos no andamento, mas aqueles que não foram suspensos já ganhamos, inclusive, alguns clientes que já estão recebendo com tutela antecipada. Assim, indenização com dano moral, como havia explicado anteriormente, para essa questão da revisão da vida toda, é um pouco difícil de acontecer. Nada impede que o advogado solicite, porém, eu acredito que não será concedido pelas razões que eu apresentei anteriormente. Doutor, aqui a questão do nível estratégico, ele está perguntando o que pode acontecer, porque eu lancei um short, aqueles vídeos curtos hoje de manhã, dizendo que é sexta-feira e que poderia ter novo andamento processual. Toda sexta-feira é mudada a agenda de pauta de julgamento do STF. E nesse momento, na virada da quinta para a sexta, à meia-noite,
é feita essa troca e, por vezes, o voto do ministro não significa que o ministro está ali na frente do computador esperando da meia-noite para fazer a juntada do documento. Não, isso já, o próprio sistema já é programado para fazer isso. Caso o ministro já tenha devolvido o seu voto, tenha devolvido a vista do processo, já está no sistema e o sistema só aguarda essa mudança de horário para que seja feita a atualização. Então, pode ser, é possível que na virada de quinta para sexta esse voto seja juntado, nós vamos saber o conteúdo dele e se foi pautado para a próxima semana o julgamento. Então, é isso que pode acontecer. Dando sequência à leitura dos comentários, vamos para o comentário do Newton Lima. Doutor, eu me aposentei em 2018 e foi com R$ 1.280. Sou metalúrgico e nunca ganhei isso. Sempre foi meu maior salário. E sempre trabalhei em área periculosa, pois consta os acréscimos em meu salário correspondente. E isso parece que não consideraram. Gostaria de rever isso, se bem que estou aguardando o resultado da revisão da vida toda. Ele fez esse comentário naquele vídeo Revisão da Vida Toda Não Me Serve. O que fazer? Veja, Newton Lima, a revisão da vida toda é uma revisão de direito e essa revisão que faz o reconhecimento do período especial é uma revisão de fato. Uma trata de matéria, outra trata de direito. Uma tem referência ao caso concreto elaborado, por exemplo, uma atividade especial, um período que que estava registrado na carteira, mas não foi averbado no CNIS, ou um erro material, onde o INSS errou, em vez de considerar aquele período, considerou outro. Tudo isso envolve erro material e trata de revisão de fato. A revisão da vida toda é uma revisão de direito, porque envolve interpretação na lei, aplicação do direito em si. E aqui, as duas podem caminhar juntos. É o que a gente chama de ações concomitantes. No mesmo pedido pode ser feito tanto a contagem, o reconhecimento de uma atividade especial, bem como para alterar o coeficiente ou o fator previdenciário. Esses dois termos, se vocês puxarem a carta de concessão com a memória de cálculo e forem lá embaixo no final da memória, vocês vão poder identificar que existe ali o coeficiente, que existe o fator previdenciário, que existe o salário-benefício, que existe um termo chamado RMI, que é a renda mensal inicial. Esses são termos que o INSS utiliza para aferir o cálculo da sua aposentadoria. A revisão de fato, com esses reconhecimentos de atividade especial, ela tem o condão de alterar o fator previdenciário e alterar o coeficiente. A revisão da vida toda ela vai alterar a média das contribuições, ou seja, o salário-benefício, enquanto uma vai alterar esses elementos falados anteriormente, a revisão da vida toda é o salário-benefício. Então, uma pode complementar a outra para que você tenha uma melhor aposentadoria, um benefício mais vantajoso. Você pode pedir. Caso não tenha sido feito na revisão da vida toda, posteriormente pode ser requerido, né? E você está salvo da decadência, porque como foi feito um processo de revisão, a sua decadência é contada, é reiniciada a contagem a partir do momento que você deu entrada. O Eduardo Correia, Dr. Pietroski, parabéns pelo seu vídeo, muito obrigado, o seu canal tem a tendência a crescer, estamos torcendo para que isso aconteça o mais breve possível. Os aposentados gostariam que o doutor desse uma ênfase maior no aspecto econômico alegado pelo INSS. Posto isto, está tendo muita influência. Imagine uma ação rigorosamente de exceção. O INSS apresentar uma suposição de que em um universo de 3 milhões tem 1,5 milhões de aposentados com direito à revisão.
Isso representa uma proporção de cada 2 aposentados, um tem direito a ajuizar a ação. Isso é uma vergonha. Realmente, Eduardo Correia, é um cálculo meio equivocado que o INSS teve. Claro que ele vai se utilizar de todos os argumentos, porém ele não foi honesto do ponto de vista fato. Ele acabou trazendo elementos que influenciaram o voto dos demais ministros, mas que não correspondem com a realidade. Tendo em vista o que a gente já falou, a revisão da vida toda é uma ação de exceção. Não é todo esse impacto, é longe de ser 44 bilhões de reais. E se assim o fosse, 44 bilhões é um número que não vai ter um impacto econômico tão grande sobre a seguinte leitura, que o INSS arrecada muito mais do que isso. A reforma da Previdência, ela foi construída sobre a alegação de que o INSS estava em vias de quebrar. Porém, isso aí é complicado. Eu acredito que isso estava longe de ocorrer. O superávit é maior do que o déficit na questão previdenciária. Porém, foi a tese que venceu. Então, ainda que fosse 44 bilhões como alegados pelo INSS, que na realidade é bem menor esse valor, isso não seria um argumento válido, porque os ministros do STF, como guardiões da Constituição, eles não podem se ater a decisões políticas e econômicas, porque o direito, ele de certa forma, estranho a esses assuntos, né? Então, a leitura que os ministros que discordaram disso, dessa leitura mais ampla, podemos assim dizer, trazendo aspectos políticos e econômicos, eles fogem um pouco da essência do direito. E isso gera uma certa insegurança jurídica, porque o Estado pode arbitrariamente dar calote nos aposentados ou calote em qualquer outra empresa sobre a alegação de impacto econômico, de rombo. Isso gera transtornos políticos, sociais e econômicos. Como que você, investidor, vai depositar o seu dinheiro numa empresa em território brasileiro, sendo que no futuro o Brasil ele pode se apropriar, o Estado, melhor dizendo, pode se apropriar do seu bem sob a alegação de que as dificuldades financeiras que o Brasil estava vivendo forçaram ele a ter aquela propriedade privada a fim de custear as suas dívidas. Isso beira ao absurdo. É uma leitura que em direito se chama de teratológica, absurda. E isso não pode ser admitido, sob pena de abrir precedentes muito grandes. Então, a tese do impacto econômico ela é muito complicada de se aplicar na revisão da vida toda. Espero que esteja sendo agradável essa nossa conversa, é um bate-papo, e que eu possa estar respondendo as questões de forma mais agradável aos senhores. Acho que eu vou cortar essa parte. Então, essas foram os comentários escolhidos para esse vídeo. Evidentemente que não foram todos os comentários, existem muito mais comentários que eu gostaria de trazer aqui, mas a impossibilidade do tempo do vídeo não permite. Isso, se der certo e se for do agrado de vocês, farei outros vídeos comentando, vocês aposentados, vocês inscritos, que vão me dar o norte de como vai ser o vídeo sobre os comentários. Se isso virar tendência, nós cada vez mais iremos adotar uma vez por semana para fazer esse tipo de vídeo. Lembrando, você que não é inscrito, inscreva-se. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez,
faça a sua inscrição, dê o seu like para que o YouTube entenda que seja relevante, que vai ter engajamento e encaminhe para outras pessoas. Também ative o seu sininho e deixe o seu comentário. É possível que no próximo vídeo, falando sobre os comentários, eu leia e responda o seu comentário. Tchau!